Muito obrigado, Fernandinha. Amém. E a Luísa, já voltou do Canadá? Já voltou do Canadá. Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Eu quero, com todo carinho e amor, você sabe, se alguém que lhe ama nesta terra, fora do seu sangue, sou eu e minha esposa, a nossa família, o governo eclesiástico desta igreja. Eu quero agradecer a Deus por você ter entendido esta necessidade imperiosa de voltarmos às raízes da graça para fundamentarmos vidas. E hoje o tema é um ex-libris do nosso ministério, o lobo versus a ovelha. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Paulo escreve a sua primeira epístola aos Romanos, no capítulo 9, versículos de 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: eu amei a Jacó, porém eu me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Que esta palavra abençoe a todos. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos nós de volta à escola dos eleitos, a esta universidade da graça de Deus, a este lugar onde há um povo que reconhece a tua soberania e que se submete inteiramente ao que Cristo ensina. Não temos vidas mentirosas nem enganadoras e não mercadejamos a palavra. Somos um povo que é luz no meio desta geração enganadora, pecadora e corrupta que é o mundo desta terra. Então fala-nos, ó Deus, e faz-nos entender com sensibilidade do Espírito o que o Espírito quer dizer à igreja esta noite. Fundamenta-nos com sabedoria, não a sabedoria desta terra porque ela é louca, mas a sabedoria de Deus, palavra predestinada, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, a quem Deus revela, a quem Ele quer, aos seus filhos, aos seus pequeninos, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos, nesta aula, dissecar, compartilhar de um dos temas que eu chamo e reputo como ex-libris, das maiores e das coisas mais importantes que nós podemos conhecer na obra do Senhor, que é a característica bíblica de quem é para a salvação e a característica bíblica de quem não é da salvação. Começamos domingo a falar na existência de duas sementes. Se você não esteve aqui, baixe pela internet, ouça no nosso blog. A característica de um lobo e a característica de uma ovelha. E se você quiser anotar aí na orelhinha da sua apostila, vá guardando, vá juntando até nós lhe darmos o índice quando completar o primeiro módulo. Nos versículos 20 a 24 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Então, mais uma característica. Deus chama
de vasos de honra aos da salvação, aos predestinados, e Deus chama de vasos de desonra aqueles que são da perdição, o joio, aqueles que são lobos, aqueles que são cabritos. Estas são expressões para identificar as duas sementes. Então no ponto 1 diz assim: um lobo pode se vestir de ovelha, mas não pode se comportar como uma ovelha. O lobo pode se vestir de ovelha, mas não pode se comportar como ovelha. Então, para você anotar na orelhinha, diga lá, Mateus 7, 15 a 20 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Você vê que esta expressão que Deus usa comumente na palavra do Senhor, várias vezes a Bíblia fala da existência de lobos. Por quê? Porque lobo é o animal que mais ameaça o rebanho. Então ele disse, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. As características lá dentro, no coração, nas emoções, na mente, são lobos. E depois ele diz no versículo número 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhes porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa, a ovelha, produz bons frutos. Porém a árvore má, o lobo, o cabrito, o joio, o vaso de ira, o da perdição, produz sempre o quê? Maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, a ovelha não pode ser má, nem a árvore má, o lobo ou o cabrito, dar coisas boas. Está decidido, foi Deus que disse: toda árvore que não produz bom fruto, que é o lobo, que é o cabrito, que é o joio, será cortado e lançado no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fruto é o que está dentro da pessoa. Nós vamos entender, através de uma imagem, que o principal fruto de uma ovelha é aquilo que ela fala, o fruto do Espírito. E a principal evidência de um lobo é aquilo que ele fala. Então eu pedi ao bispo para colocar uma imagem para você poder entender. Ali está um lobo por dentro, e ele está disfarçado com uma pele de ovelha. Agora veja o que diz ele assim: quando você fala mal de alguém, você não expõe o caráter dessa pessoa, você expõe o seu caráter. A ovelha não pode falar mal, não pode ser enganadora, não pode ser mentirosa, não pode fazer coisas às escuras, porque é o caráter da ovelha. Mas o lobo expõe o seu caráter. Ele não expõe o caráter de quem ele falou mal, ele expõe o seu caráter. Então vamos lá lembrar: quando você fala mal de alguém, você não expõe o caráter dessa pessoa, você expõe o seu. Se é ovelha, o fruto tem que vir, porque uma árvore boa só dá frutos bons. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. Mas se ela é árvore má, ela sempre dará frutos maus. Então por que eu digo que esta mensagem é muito importante? Porque você agora vai entender também, para escrever aí na orelhinha, Atos 20, 29 a 32 diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Esta foi uma profecia de Paulo. Paulo, quando se está despedindo da igreja de Éfeso, ele profetiza: olha, quando eu sair, quando a autoridade apostólica não estiver, quando a revelação de Deus não estiver, quando o cetro de autoridade e governo do apóstolo não estiver, então penetrarão entre vós lobos vorazes. Qual é o objetivo? Não poupar o rebanho. E o que eles? Quem são estas pessoas? Entre vós mesmos, dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Olha lá, lembra o que nós mostramos ali? O lobo só fala coisas pervertidas.
E qual é a intenção se ele não quer poupar o rebanho? É arrastar os discípulos atrás dele, é fazer as pessoas perderem o gozo, a alegria da salvação, se afastarem da igreja, seguirem outros padrões. Isto é o que a Bíblia diz. Então nós temos que estar atentos para identificar quem é lobo e quem é ovelha, porque diz que dentro de nós mesmos, está falando dentro da igreja. Sofonias 3:3 diz assim, Sofonias: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Então veja o que é o perigo de você não saber identificar um lobo. O lobo, quando vem, ele rói os ossos, ele destrói a ovelha, exatamente para que a ovelha não viva reinando em vida, não viva desfrutando da paz, não viva da comunhão dos santos, não esteja integrado à igreja. Depois de Mateus 10:16, ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, tem que estar atento, e simples como as pombas, humildes como uma pomba, mas você tem que estar atento, prudente, prudentemente. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Prudência, atenção. Então nós vivemos no meio de lobos. Este mundo é um mundo de lobos. E diz que lobos penetrarão a igreja, e no meio da igreja, lobos se levantarão, arrastarão os discípulos atrás de si, não levam para Deus, atrás de si. E o que é que um lobo quer fazer quando arrasta uma ovelha? Destruí-la. João 10:16 diz isso. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém-me conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. A ovelha ouve a voz. E como é que se faz ouvir a voz de Deus dentro de um rebanho? Através de quem? Do altar. Por isso que nós sempre dizemos: o altar diz não, então não é de Deus. O altar dá apoio, não, então não é a vontade de Deus. Então nós estamos aqui, não é para viver segundo regras que você aprendeu, ou noutras igrejas, ou lá fora. Não, nós estamos aqui para nos submeter como ovelhas à voz de Deus. Então, a primeira pergunta agora no ponto 1a é: as ovelhas manifestam o fruto do Espírito. Então, se eu tenho que identificar uma ovelha e um lobo, primeiro pelo falar dela. Eu conheço logo quando uma pessoa tem um falar de ovelha e um falar de lobo, né? O mundanismo está na boca de uma ovelha, né? Não, o mundanismo está na boca de um lobo. Você veja até pela Facebook, pela internet, pelos meios de comunicação, quando a pessoa é de Deus, é da igreja, a primeira coisa é que ela põe uma fotografia da igreja, irmãos da igreja. Quando ele não tem raízes, não é ovelha, ele põe de uma cervejota, ele põe de uma praia, mas ele não quer se identificar como ovelha. Porque a identificação da ovelha qual é? É o rebanho. Então, apóstolo, como é que fala uma ovelha? Para você poder identificar, em Gálatas diz assim: o fruto do Espírito é. Agora você vai ver como é que é a ovelha. Primeiro, a ovelha é amor. Quando você vira uma pessoa que não ama, meu amado, tira o cavalinho da chuva, ela não é ovelha. A ovelha ama. E o amor não é beijo e abraço. O amor é querer o bem do próximo, é não se ufanar, é não ter ciúme, é não se irar, é não... Aquela regra que o apóstolo São Paulo deixou. Não busca os seus próprios interesses, não se ufana, não se exaspera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Você sabe, este é amor. Se a ovelha tem alegria, a ovelha é alegre, porque é a alegria do Espírito Santo. A ovelha tem paz, porque ela sabe que o mundo não pode perturbá-la, o mundo não pode entrar na vida dela, ela tem paz. O mundo pode estar pegando fogo, ela diz, Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. A ovelha tem paz, a ovelha é longânima, é paciente, é benigna, é boa, é bondosa, é fiel. A ovelha sabe que tem que ser fiel ao seu pastor, ao seu tutor. A ovelha é mansa.
Cabrito pula, lobo, a ovelha é mansa, a ovelha tem domínio próprio. Então, quando você vir situações opostas a este fruto do Espírito, você pode dizer com a mão na Bíblia: não é ovelha, é lobo. Não é ovelha, é lobo. Agora veja em Romanos 8, 5 a 9, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O lobo se inclina para a carne, a ovelha se inclina para o Espírito. Versículo 7, olha lá, 6. Porque o pendor da carne, a tendência do lobo é para quê? Para a morte. Mas o pendor, a tendência da ovelha do Espírito é para vida e paz. Versículo 8, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso é que um lobo não pode ser um amigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, diz o versículo 8, os que estão na carne, os que têm todas as características do lobo, do joio, do vaso de desonra, não podem agradar a Deus. Então você acabou de ver como é que são as manifestações de uma ovelha e as manifestações de um lobo. Você precisa conhecer isto. No terceiro ponto diz 1 João 2,19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se foram para que ficasse manifesto, nenhum deles é dos nossos. Então quando João diz que alguém sai, é porque não era trazido por Deus, é porque não era da salvação, é porque não era ovelha. Porque a Bíblia diz: a ovelha não, a ovelha fica. O escravo não fica, disse Jesus, ao filho fica na casa. Depois em Mateus 12, 33, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. 34, raça de víboras. Olha agora como é que Jesus se dirige. Atenção, isto não é o apóstolo que está se dirigindo, não, é Jesus. Eu não teria peito para chamar uma pessoa do mundo: ó víbora. Mas Deus tem peito, porque Ele é Deus. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Como é que você, sendo um lobo, quer viver como ovelha? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio do fruto do Espírito, é amor, é bondade, é misericórdia, é longanimidade, é paz, é fidelidade. Mas se não, não dá. Depois ele diz: o homem bom. Quem é o homem bom? A ovelha. Tira do tesouro bom, que é o coração, os sentimentos, as emoções, coisas boas. Mas o homem mau, quem é? O lobo, que é identificado como lobo, como joio, como servo da perdição. O homem mau tira do mau tesouro coisas más. Então você identifica quem é bom, meu amado. Nasce bom, vive bom e morre bom. Quem é mau, nasce mau, vive mau e morre mau. Agora você sabe que existem, já expliquei isto 1 milhão de vezes, é que existem lobos que têm aparência de ovelha, assim como há ovelhas que têm atitudes de lobo. Mas essa atitude do lobo não é sempre, não é para sempre. Há um dia que ela cai em si e ela diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sou ovelha. O lobo chegaria a comer comida de porco e diz: oh, estou numa boa. A ovelha diz: não, peraí, eu não estou aqui neste mundão comendo comida de porco e comer etrizes. O meu lugar é aonde? Na casa do pai. Então diz que, caindo em si o filho pródigo, ele diz: oh, na casa do meu pai há fartura, eu aqui passando fome. Eu voltarei à casa do meu pai, eu me ajoelharei, eu direi: pai, trata-me como um dos teus empregados. Então quem é ovelha tem que terminar no redil. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Diga glória a Deus. Versículo 36. Diga-os que toda palavra frívola que preferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, as palavras. O lobo logo se identifica pela palavra. Vamos voltar à imagem, bispo, porque eu quero que todo mundo grave isto aqui para sempre. Olha lá, o lobo
na pele de ovelha. Quando você fala mal, porque são as palavras, a boca identifica logo quem é de Deus e quem não é de Deus. Diz assim, quando você fala mal de alguém, você não expõe o caráter dessa pessoa, você expõe o seu. Então quando alguém me liga e diz assim, apóstolo, eu queria falar, eu desligo o telefone. Porque na realidade vai expor o caráter da pessoa. Ela não vai expor a Mariazinha dos Anzóis, vai dizer quem ela é. E a ovelha, o seu falar é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então, diz que o lobo não permanece. Vamos ver em 1 João 4,6, só para você escrever aí também na sua orelhinha. Nós somos de Deus. Diga, eu sou de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Claro, se você é ovelha, você tem que me ouvir. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, porque não tem tímpano de ovelha. Ele tem cera no ouvido, ele tem tímpano de lobo, de alguma coisa, mas a ovelha é sensível, assim. Quem conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, que é lobo, que é cabrito, que é vaso de desonra, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade, que habita nas ovelhas, e o espírito do erro, que habita no lobo, que habita no cabrito, que habita no vaso de desonra, que habita no vaso de ira, que habita naqueles que estão disfarçados. Ele põe uma pele de ovelha, mas ele não é ovelha. Então, ponto número 2. Era um plano de Deus fazer separação entre as duas sementes. É que se nós não acreditarmos nestas verdades, nós vamos dizer assim, todo mundo que quiser, e não é verdade. É quem Deus determinou. Não depende do homem correr nem usar, depende de Deus usar misericórdia. Não depende do homem querer ou desejar, depende de Deus usar misericórdia. Então o que Deus disse? Era plano de Deus fazer separação. Então só para lembrar o que já estudamos domingo, Gênesis 3,15, porém Deus está falando à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Quer dizer que nesta terra tem uma descendência do diabo, os filhos da perdição, os vasos de ira. Oi, meu irmão, quando a Bíblia diz não te associes ao ímpio, não é apenas dizer, eu não vou fazer sociedade, é que ele é uma semente de descendência do diabo, amado. Não te cases com alguém das trevas, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é apenas uma luz de candeeiro, apaga e acende. É que não pode um homem de Deus casar com uma mulher do mundo, nem uma mulher do mundo casar com uma mulher. Não pode. Se Deus disse não há comunhão, não há comunhão. Êxodo 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus. Agora você vai começar a identificar sementes do mal, né? Os povos. Os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer alianças com moradores da terra para onde vais, porque te não sejam por cilada. Quer dizer que a semente do mal, o lobo, o que ele cria a ovelha? Cilada. Está tudo aqui na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Versículo 13. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as colunas, cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, e assim Deus é zeloso, diz a palavra do Senhor. Versículo adiante. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que se prostituindo eles com os deuses, lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes as mulheres das suas filhas para os teus filhos, as filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam também os teus filhos se prostituir. Sabe o que Deus está dizendo? Não pode ligar luz com trevas, não pode unir ovelhas com lobos. Versículo 17, não farás para ti deuses fundidos. Por quê? Porque a idolatria é pecado. E Deus disse, não quero deuses fundidos. Quem serve a deuses fundidos são os lobos. Deuteronômio 7:1,
Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, qual passa a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os feruzeus, os heveus, os jebuseus. Pastor, esses nomes todos do passado, quem são hoje? Os do mundo, amado. Olha assim, os do crack, os do cocaína, os da bebida alcoólica, os da mentira, os do engano. É exatamente isso. Cai fora. Nós somos um povo especial. As atitudes de uma ovelha têm que ser de ovelha. As atitudes de um lobo são a prática normal do lobo. Tudo bem que um lobo se prostitua, mas uma ovelha não pode. Tudo bem, até aceitável que um lobo cheire cocaína e fume maconha e fume crack, mas isso não se admite de um lobo. Numa ovelha, tudo bem que o lobo minta, mas a ovelha não pode. Se é ovelha, não pode mentir. Não faz coisas às escondidas, não engana o seu próximo, não trapaceia, porque, amado, ou é lobo ou é ovelha. Isto que eu lhe estou ensinando, ninguém sabe ensinar. Por isso você às vezes se mete em situações, ai, estou arrependido, mas a Bíblia ensina. Gênesis, estamos em Deuteronômio 7, 2. E o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás. Veja, Deus disse, se eu te mandar destruir isto, no passado, na lei, você tem que destruir. Ou seja, Deus disse, rompa. Não quero ligações com o mundo. Vamos para outra passagem. Gênesis 9, 25. Gênesis 9. Disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, já expliquei domingo, vou voltar a explicar. Deus houve um dia que, não aceitando mais o pecado, mandou um dilúvio sobre a terra. Ele mandou Noé separar os seus filhos, a sua família, fazer uma arca e colocar uma parelha de cada animal dentro da arca. Então veio o dilúvio e morreu todo mundo. Sobraram os filhos de Noé e Noé, sua família, 8 pessoas. Então, ele fala de Jafé e de Sem. Diz que engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Quem é Sem? Sem são os semitas, são os judeus que têm sangue de Israel. Quem são Jafé, os filhos de Jafé? Somos nós, os gentios predestinados para a salvação, que temos o direito de habitar nas tendas de Sem, ou seja, temos a mesma bênção que têm os judeus. E quem é Canaã ou Cão? Seja servo dos outros, é o filho da perdição, é o lobo. Deste Canaã nasceram quem? Os jebuseus, os amorreus, os heteus, os filhos da perdição, os filhos do diabo. Então nós temos que entender que Gênesis 10, 16 a 20 diz assim: e aos jebuseus, amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos avardeus, aos amorreus, ateus, depois se espalharem com as famílias dos cananeus, e o limite de cananeus foi dado desde Sidom para Gerar, Gaza, ainda Sodoma, Gomorra, ademais Zeboim até Lazar. Versículo 20. São estes os filhos de Cão. Você ouviu que os filhos de Cão tinham lá Sodoma e Gomorra? Segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras. Então, o que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram terras aonde o homossexualismo e o lesbianismo habitavam. Tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Deus pode ser diferente hoje? Não. Por isso a igreja de Jesus não pode ser de acordo com homossexualismo. Claro, como a Bíblia diz, alguns de vós fostes assim, nós acreditamos que deve haver muita gente homossexual e lésbica que são da salvação, são ovelhas, e que elas têm que sair de Sodoma e Gomorra e vir para a igreja e abandonarem estes costumes. Uma pessoa não pode ser de Sodoma e Gomorra e viver dentro da igreja de Cristo, não pode. Ela não pode ser uma pessoa sodomita e dizer eu louvo a Deus, eu estou numa igreja, sou muito abençoado. Não pode. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Sodoma e Gomorra são parte dos filhos da perdição.
Se uma pessoa tem qualquer envolvimento neste campo, mas é ovelha, ele larga, ele abandona, ele sabe que isto é uma atitude de condenação. Vamos continuar? Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Olha, o homossexualismo é um grande pecado contra Deus. Gênesis 18:23. E aproximando-se, ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Amado, o justo não é igual ao ímpio, a ovelha não é igual ao lobo. E Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: calma lá, espera aí, mas se tiver lá 50, tu vais destruir o justo com o injusto? E diz a palavra do Senhor: então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade. E se tiver 30, e se tiver 10? Se tiver 10, se tiver 30, se tiver 1, eu não vou julgar o julgamento do ímpio contra o justo. É muito importante você saber disto. Gênesis 18, 26. Gênesis 18, 22? Já... Estamos em 22? Hein? Qual é o que estávamos? 18. Gênesis 18. Um atrás, bispo. Tem? Gênesis 18. 18 aí. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos... acabamos de ler agora. Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18. Tem, bispo? Vamos lá. O irmão tem prática aí. Gênesis 22, 17 e 18. Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Versículo 18. Nelas serão benditas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então, quem obedece à voz de Deus é bendito, é abençoado. A ovelha obedece à voz de Deus. O cabrito não obedece à voz de Deus. O lobo não obedece, porque ele não foi posto para obedecer à voz de Deus. Ele foi posto para obedecer a Satanás. Porque a Bíblia diz: Satanás é o pai da mentira, e vós quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Bom, quem é da verdade, amado, ele se livra da mentira, se livra do engano, se livra da falcatrua, se livra do roubo, do mau testemunho, porque ele é de Deus. Ele é de Deus. Depois temos Gênesis 24, Gênesis 24, 13. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Então Deus agora está dizendo: olha, eu não quero que a minha igreja se case com os cananeus, amorreus, heteus, jebuseus, que são o mundo. Não pode. Mas pastor, mas eu conheço um rapaz que tem um carro. Minha amada, você não pode casar por causa de um carro. Não, mas ele tem um sítio em Nova Iguaçu. Não pode ser por sítio em Nova Iguaçu. Você tem que saber que há uma linhagem. Há uma linhagem, só dá certo o casamento se for dentro desta linhagem. Luz se mistura com luz. Trevas se mistura com trevas. E quando a luz se mistura com a treva, dá errado. Oi, tem gente aqui que tem esse testemunho. Gênesis 36, 2. Gênesis 36, 2. Então Esaú tomou mulher dentre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, Eteu, Libão, filho de Aná, filho de Zibeão. Você vê, Esaú, por que Esaú foi casar com uma das filhas de Cão? Porque Esaú era da perdição. Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Por que se aborreceu de Esaú? Porque Esaú era filho da perdição. Por isso o filho da perdição foi buscar quem? As filhas da perdição. Sofonias 2, 4, 5. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos Quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros. E Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja uma morada. Você vê como é que Deus faz justiça contra quem é da perdição? Pastor, e como é que Deus faz com os da salvação? Olha, sabe o que diz, a Bíblia diz em Eclesiastes? Diz que Deus não faz logo justiça para que dê tempo ao homem para que se arrependa e se converte.
Então Deus fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco. Para, não faça, não faça. Aí o indivíduo está duro, Deus disciplina. Aí ele fala, não pode, não dá, não é isso, saia desse caminho. Continua, Deus corrige. Não faz, olha, Deus dá tempo. Deus dá tempo ao homem. Ao da salvação, Deus dá tempo. Ponto número 3. Outros versículos que evidenciam as duas sementes. Vamos começar com 1 João 3,12, para você escrever aí na sua orelhinha. Não segundo Caim, que era do maligno. Você vê, há pouco nós lemos: não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e um para desonra. O que isso quer dizer? Essa expressão massa, na Bíblia original de King James Version, é from the same womb, do mesmo ventre. Então Deus disse, não tem Deus direito do mesmo ventre vir um para honra e um para desonra? Quem é este ventre? Eva. Quem foi o da honra? Abel. Quem foi o da desonra? Caim. Por isso é que agora diz assim, não segundo Caim, que era do... E porque ele era do maligno, ele assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. E as obras do justo são boas. A árvore dele era uma árvore má. Os frutos dele eram frutos maus. A árvore da ovelha é boa e os frutos são bons. O que pode tirar do tesouro o homem mau? Tira do mau tesouro coisas más. Quem é salvo, quem é ovelha, tira do seu bom tesouro coisas boas. Agora a minha pergunta fatídica: quem é ovelha, diga amém. Então agora você vai tirar uma coisa boa do teu tesouro e vai jogar aqui para mim. Vamos lá. Abençoado, pedra viva, mais que vencedor, eleito, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, cabeça, sentado em lugares celestiais, um Espírito com Jesus Cristo. Os dons e a chamada são irrevogáveis. Agora vamos tirar coisas más do nosso mau tesouro. Não pode. Mesmo que às vezes você queira, eu estou desejoso de dar uma ferrada, tira lá uma coisa má. Não consigo, não tem coisas más. Eu perdoo, eu abençoo, eu esqueço, eu relevo, eu deixo para lá. Esse não é a ovelha. Agora, quando é lobo, eu vou pegar a minha sogra, eu vou quebrar a perna, eu vou fazer a cruz suástica com a minha sogra, eu vou dar 2 cortes, eu vou dar tiro, eu vou matar, eu vou me vingar, vai comer na minha mão, vai ver o que vai lhe acontecer. Esse papo eu conheço, meu amado. É o lobo. E a conversa da ovelha: olha, eu vou perdoar, eu vou esquecer, eu vou relevar, não vou me lembrar, pastor, eu quero paz. Dependendo de mim, eu tenho paz com todos. Mas a senhora não é capaz. Não, eu amo aquele irmãozinho. Nós vimos aqui testemunhos. Quando Deus circuncida um coração, meu amado, e arranca o coração de pedra, e põe um coração bom, ele sobe no púlpito e diz: eu amo o bispo Hugo. Ele é o líder dos homens, traz ali todo mundo firme. Mas quando ele tem o coração duro, vamos tentar arranjar aí um remédio para não sei o que, uma boa noite Cinderela. Olha, a ovelha é outra coisa. A ovelha é cândida, é tranquila, é amorosa, é bondosa. Por isso eu percebo quando a pessoa é ovelha. Quando a pessoa é ovelha, ela nunca, uma ovelha não faria uma reunião em casa para falar mal da igreja. Nunca. Lobo faz. Lobo faz um bolo de... põe uma picanha no fogo, churrasquinho e chama. Vocês viram, vocês sabem, porque lobo está na natureza, está no DNA. Vê lá se entra alguém na minha casa para falar mal de alguém. A minha casa é uma casa de ovelhas. E quando o nosso filho pequenino que tem mania, que já bota as orelhas de fora, ele sabe que a coisa não é assim, não fácil. Segunda-feira eu disse: faz favor, despede da minha mãe é para Portugal.
Ele, não vou dar beijo, vovó. Aí não. Aí eu peguei no bracinho dele, dei-lhe um belisco. Papai tá me beliscando. Filho, não é belisco, é um carinho. Dá um abraço à vovó. Não vou dar abraço. Papai tá me... Dá um abraço à vovó. Ele se levantou. Tá, vovó. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo só pode atuar nos filhos dele, nos lobos, no vaso de ira, nos cabritos. Nós no passado até andamos segundo o príncipe das potestades do ar, mas agora não. Em Cristo, a semente é a semente. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá até que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Olha aí os nomes dele. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, se opõe a tudo que é Deus. Se opõe a tudo que é Deus, não é ovelha. Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Isso está no livro da vida. Deus disse, eu não vou apagar em hipótese alguma. Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores. É a semente da perdição. Grandes pecadores. Gênesis 8:23. Aproximando-se, ele disse, destruirás o justo com o ímpio. Está vendo sempre aqui as duas sementes? Lobo e a ovelha. Gênesis 22:17. Deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Deus disse, a descendência de Deus eu multiplico e abençoo. A outra descendência não. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha, a ovelha tem que crer. Amado, quem não é ovelha não se submete. Você sabe que quando no passado alguém saía da igreja, eu ficava desesperado para morrer. Eu ficava uma semana, eu tomava calmante. Até que Deus disse, calma, a igreja é minha. Se não fui eu que coloquei, eu a tirarei. Então hoje eu entendo que não podemos conviver trevas e luz. A luz convive com a luz e as trevas com as trevas. Meu amado, nós já tivemos aqui gente problemática, aqui em cima deste altar, que eu tive que tirar. Eu tive que dizer, o senhor não sobe mais este altar. Porque eram lobos travestidos de ovelha, amado. E se alguém não tem conhecimento destas características, ele é enganado, como anda aí tanta gente enganando tanta gente. 2 Tessalonicenses 2:3. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Veja, a semente da salvação, Deus escolheu desde o princípio. Quem crê que Deus lhe escolheu desde o princípio, diga amém. Tito 1:1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé, dom, é dos eleitos de Deus. E ele disse, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a graça, segundo a Eusébia, do original grego. Então, Deus quer promover a fé para que seja promovido o conhecimento, para que você tenha a verdade. Por isso é que às vezes você pega uma pessoa e dá testemunho, e fala da Bíblia, e ora, e dá uma Bíblia, e dá mensagem. Não acontece nada. Ele discute, ele vem contra, ele se opõe, ele diz, não concordo com dízimo, eu não concordo com culto. Ele não foi posto para isso. E às vezes você pega uma pessoa, pode ser rica, pode ser pobre, pode ser culta, pode ser menos culta. Você diz, você sabe que Jesus te ama? É. Você sabe o que Deus fez na minha vida? Eu era assim, Deus fez. Se Deus fez comigo, pode fazer contigo. Você é um eleito, você é um escolhido. A pessoa começa a chorar e diz, me dá uma Bíblia. Onde é que é a igreja? Tem mais um CD. Porque ele é ovelha. A ovelha ouve a voz de estrangeiro, de estranho, ou a voz de Deus? A voz de Deus. Então, palavra final. Nenhum filho do diabo se salvará.
Bom, por isso é que eu estou dizendo, isto tem que ser tratado com frieza. Se Deus disse que não salva, não salva. Pastor, mas não pode um filho do diabo, de repente um lobo, ir ao Dr. Pitangui, cortar o focinho, ir no Walter Cabeleireiro, fazer as ondinhas, e sabe, afinar a voz e cantar, aleluia. Não, ele pode se disfarçar. Mas dentro, meu amado, não acredita em ninguém que seja lobo, amado. Não faça negócios com as trevas. Não se associe ao ímpio. E eu vou dizer-lhe uma coisa muito importante. Graças a Deus pela pastora que me mandou essa palavra. Quem preserva o lobo, mata a ovelha. Se você é a favor do lobo, das atitudes mentirosas, do engano, você está matando as ovelhas. Por isso é que eu digo aqui, nenhum filho do diabo se salvará, somente os filhos de Deus. Veja o que diz João 17:12. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os. Nenhum deles se perdeu. Amado, nenhuma ovelha se perderá. Volto a dizer, às vezes a ovelha tem atitudes do lobo. Uma ovelha que engane, por exemplo, outra ovelha, que engane o pastor da igreja, que faça coisas escondidas, é uma atitude do lobo. Mas como é ovelha, tem que consertar isso aqui. Porque a Bíblia diz que você só prospera se confessar e deixar. Então, nenhum deles se perdeu. Amado, se uma ovelha se perdesse, Deus não seria o bom pastor. Seria um mau pastor, seria um mercenário. Não pode. Pastor, e quem é que se perde? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem neste caso era o filho da perdição? Judas Iscariote. Por que foi Judas que tinha que se perder? Por que Deus colocou Judas no meio dos apóstolos e dos discípulos? Porque Deus não colocaria uma ovelha para traí-lo. Deus foi buscar um filho do diabo para ser função do que ele sempre foi. Mentiroso, traidor, enganador. E ele vendeu Jesus por 30 moedas. Então, como nós temos 1 minuto, eu queria que você acrescentasse aí na sua orelhinha da sua apostila. Você deve guardar para juntar todas quando terminarmos o primeiro nível, para colocar depois numa pastinha, conforme eu tenho aqui. Eu queria só terminar com Efésios 3, 1-5. Diz assim o apóstolo São Paulo: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, o que é importante você entender na igreja? É que esta igreja é uma igreja que foi chamada para viver a graça. E para viver a verdade, porque Jesus trouxe a graça e a verdade. Ninguém conhece a graça se não tiver verdade. E se não houver verdade, não há graça à lei. E ele continua dizendo no versículo número 3: pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer este mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então eu queria terminar lhe dizendo o seguinte: graças a Deus que você, as famílias que estão aqui e milhares que estão assistindo, você entendeu que este ministério tem uma revelação. E que Deus não daria esta revelação se não fosse apóstolos e profetas. Se este ministério não fosse apostólico, se este ministério não fosse profético, Deus não daria esta revelação. E então estaríamos vivendo o que a lei vive: condenação e maldição. E Deus um dia olhou para esta terra, em 1986, para este país, e disse: eu vou revelar ao meu santo apóstolo e profeta algo que vocês vão conhecer, que as gerações não conheceram, porque o Evangelho está no Brasil há 150 anos. E vocês sabem, em especial, de 30 anos para cá, o que se ouve falar é sal, é óleo, é fita, é fogueira,
Pedaço da cruz de Cristo, é sapato, é chapéu, é suor, amado. Por isso é que está essa confusão generalizada na obra de Deus. Então o que Deus fez? Separou um povo. Eu vou lhe dizer, nós não temos aqui gente grande, poderosa, rica. Não temos. E Deus está pegando os pequeninos desta igreja. Sábios. Porque a Bíblia diz, o sábio entende tudo. Para envergonhar os grandes e poderosos desta terra. 150 anos de evangelho e a igreja nunca foi respeitada no Brasil. Chega a campanha política, você sabe, vem um, vem outro, promete, usa as igrejas, faz e acontece e desaparecem. A igreja é usada como curral e nós não somos curral, nós somos rebanho. Porque nunca ninguém olhou para nós como a única reserva moral do mundo. Você sabe por quê? Porque o que está aí fora não é de respeitar. A lei não conhece a revelação. Então, quando alguém vem com esta verdade, que é a verdade de Paulo à igreja gentílica, diz, não pode, não existe, Deus se equivocou. Como um dia ligou para cá um pastor de uma denominação e disse assim, olha só, eu queria que você transmitisse um recado ao apóstolo Miguel Ângelo. E a nossa telefonista disse, pois não, faz favor. Olha, essas passagens todas que ele mostrou ontem no culto, foi uma quarta, na quinta-feira ligou. Diga ao apóstolo que foi um equívoco de Deus. Deus se equivocou, se enganou. Ele não queria dizer isso. Eu digo, gente, como é que tem pessoas que se ostentam como se Deus fosse contra Deus? Curva a sua cabeça. Pai bendito e amado, saímos daqui esta noite com a convicção mais forte ainda de que como ovelhas nunca nos perderemos. Somos um espírito com Deus, que do nosso interior fluem rios de água viva, e que nós somos a imagem de Jesus nesta terra. Fomos colocados por Deus na igreja, e aqui caminharemos, Senhor, passo a passo, com o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque estamos sendo ensinados segundo Cristo, para a glória do Senhor. E então, mais nenhum de nós será enganado, porque os olhos foram iluminados, e já compreendemos a herança e a esperança dos santos. Vamos em paz, certamente, porque esta palavra é a paz de Deus em nosso coração. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, por favor. Quero dar um aplauso a Jesus e ao seu nome.